Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Bruna e hoje nós estamos mais uma aula de controle de qualidade. Nós vamos fazer uma lista de exercícios. E aí pessoal, bom? Sim? Peguei pesado no negócio ou não? Eu não estou ouvindo direito vocês, deve estar baixo. Mais ou menos? Ai, como é que eu vou fazer para pegar pesado com vocês então se é prova de concurso isso aí? Vocês não é para ficar captando resposta na internet, não é tão fácil de achar não. É para fazer, porque vocês vão fazer Enem, vocês vão fazer vestibular, vocês vão fazer algumas provas, assim, eu quero que vocês tenham contato direito com elas, viu? Aí depois vocês vão fazer a prova, tá? De controle de qualidade, que vai ser a avaliação 2 de vocês, que vai ser sobre a estatística que eu dei, tá bom? Então continuem fazendo concentrados bonitinhos. E aí, pessoal? Como foi essa experiência? O quê? Claro que eu fui escolhendo a dedo, né, gente? Eu fui procurando nas milhares de questões que existem aquilo que eu já passei para vocês e que vocês seriam capazes de fazer. Claro, porque tem questão absurdamente difícil. E vocês não tiveram contato ainda. Mas eu queria que vocês tivessem esse contato agora. A próxima aula de vocês vai ser uma lista dessa também, só que de farmacotécnica. Que vai ser também o valor do trabalho que vocês precisam. Parte, né? Para fechar esse trimestre. E essa lista de farmacotécnica ela é um pouquinho mais técnica. Aí vai aparecer, por exemplo, número lá para vocês. Mas não significa que vocês têm que fazer cálculo. Significa mais que vocês têm que pensar. Essas questões elas foram feitas para isso, por isso que eu coloquei para vocês. Elas são feitas para enganar, para fazer pegadinha, para você bater o olho nelas e falar assim, não sei fazer. Sabe? As introduções desse tamanho propositais, para ver se vocês leem. Nessa introdução, muitas vezes tem lá informações a mais que não necessitariam estar lá, que é justamente para confundir vocês, para pegar vocês. Aí vocês têm que conseguir fazer a interpretação de texto do que é realmente importante, do que é pergunta, o que está perguntando, tudo. E muitas vezes a resposta ela está na própria pergunta ou na referência bibliográfica. É que essa aí não tinha, porque eu não consigo colocar a imagem no Fontes, né? Mas as referências bibliográficas de imagens, de tabela. Então é isso que eu queria que vocês tivessem, esse contato com isso. Porque vai chegar no Enem, o Enem na minha época, não sei se vocês vão fazer Enem, ou vestibular, ou concurso para o técnico de farmácia, por exemplo, porque esse daí era para concurso de técnico de farmácia, tá? Você chega no Enem, grande parte das questões são isso. Já começa a te cansar na questão de português, porque ela é desse tamanho. A introdução. A resposta é simples, mas propositalmente eles fazem isso. Na minha época, o Enem ele não era um vestibular, como é hoje. Ele era só para medir realmente como que o ensino médio estava indo. Como é que era o ensino no Brasil.
Hoje vocês têm outras provas para isso, não é? Prova Paraná, umas coisas assim. Na minha época era o Enem. E a gente fazia ou não fazia. A gente era convocado ou não para fazer. Eu nunca fiz. Eu fui fazer depois de velha, já na faculdade, só para ver como é que era. E eu achei difícil para o nível de vocês. Porque tem coisa no Enem lá que eu vi só na faculdade. Então, eu estou querendo já introduzir isso para vocês. Outra coisa, alguém pretende, por exemplo, prestar o concurso de técnico de farmácia? É porque é ensino médio, né? Técnico, aí você pode prestar o concurso e trabalhar, seja na área da perícia, seja, enfim, tem várias áreas. Esse daí que eu passei para vocês era com o concurso da aeronáutica. Então, tem várias áreas que o técnico pode trabalhar. Então, a aeronáutica estava querendo um técnico de farmácia, não sei exatamente para quê, mas eles têm tanto no controle de qualidade quanto eles têm para atender, né? Porque eles têm hospital lá e tudo. Mas para algum laboratório, alguma coisa assim, aparentemente. O próximo também tem muita questão da aeronáutica. A próxima a lista de vocês. Então, provavelmente, como é farmacotécnica, eles devem ter algum laboratório em algum lugar que faz análise dentro de um hospital da aeronáutica, alguma coisa assim. Então, agora eu vou passar a prova para vocês. Vai ser bem tranquila a prova. Eu fiz contra os meus princípios. Ela é de múltipla escolha. Mas é porque eu tô realmente sem tempo hábil de conseguir corrigir tudo, entregar tudo para vocês certinho. Então eu tive que fazer ela assim. Mas vai ser bem tranquilo, muito mais tranquilo do que isso daqui que eu passei para vocês, tá? Eu vou postar a prova, vocês já podem fazer. Aí depois, quando vocês terminarem, se vocês quiserem discutir alguma coisa comigo, seja ela qual for, né? Sobre questão, sobre a controle de qualidade em si, sobre alguma dúvida que vocês tiveram, sobre a própria área, vocês descobriram agora, por exemplo, da aeronáutica, tudo. Aí vocês podem me perguntar, tá bom? Oi de novo, pessoal. Deixa eu ver. Então, vocês fizeram a prova em menos de 10 minutos, que foi o que eu imaginei que ia acontecer. Tava muito fácil, né? Mas é que eu não ia cobrar as coisas muito absurdas, porque eu vou ensinar para vocês ainda, né, como que faz o teste, como que faz, como se cria um, uma linha de pesquisa, como se começa a desenvolver todas as
essa parte da estatística. Então, eu cobrei um conteúdo bem simples mesmo. Porque daí depois vai ser um pouquinho mais, não vou dizer difícil, mas mais completo. Tá? Agora eu vou passar um conteúdo curto para vocês, que é os parâmetros de qualidade exigidos pela Anvisa. A Anvisa é chata. Eu já comentei isso com vocês. Mas ela é chata, ela tem que ser chata. Porque senão as coisas vão mal, desandam. Não só com medicamento, mas com alimento, com qualquer insumo. Então, ela cobra muitas coisas. Então, a gente vai ver nessa aula os principais parâmetros que ela cobra, que não, eu não vou conseguir abordar todos com vocês, porque é um absurdo a quantidade de parâmetros dela. Vai analisar a importância, né, do controle de qualidade na segurança de produtos farmacêuticos daí e aplicar o conhecimento num pequeno exercício que eu fiz aqui com vocês. Ó, a empresa Farmavida lançou um lote de paracetamol, 750 miligramas, que é o que é permitido no Brasil, não pode ser mais do que isso. Vocês sabem, né? Mas depois eu conto para vocês por quê. E após testes laboratoriais, apresentou variação na concentração do princípio ativo. O valor aceitável pela Anvisa é de 90% a 110% de variação da dose declarada. O lote em questão apresentou 85%. O que deve ser feito nesse caso? Hã? Basicamente. Basicamente é. O lote ele tem que ser retido. E ele não pode ser comercializado. Porque ele perde a eficácia e a segurança do medicamento. A gente tem no Brasil uma lei, essa lei aí que a Anvisa colocou, de variação de dose, porque é quase impossível que um medicamento tenha a dose perfeita. Ela vai variar um pouco, sempre. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Mas é um pouquinho. Não pode ser 85%. Se é 90 a 110, 85% é muito pouco. Então, quem vai tomar essa medicação não vai ter o efeito terapêutico dela. Vai ter, mas em menor quantidade. No caso de quem toma medicamentos que são de 2 miligramas, se tiver com uma variação dessa, ele vai estar com uma dose muito abaixo. Não é que nem 750 miligramas. Então, vai estar com uma dose muito abaixo. Se for um antidepressivo, por exemplo, a pessoa não vai sentir o efeito. O corpo vai começar a desestabilizar, porque o antidepressivo ele fica estável no sangue da pessoa. E se a dose estiver abaixo, vai começar a desestabilizar. Se a dose estiver acima, pode causar efeito colateral, efeito indesejado, né? Mas ela permite que esteja um pouquinho acima e um pouquinho abaixo. Outra coisa, os parâmetros exigidos por ela. A identidade, que é a confirmação que o medicamento contém o princípio ativo correto, que é o paracetamol, seja paracetamol, não seja esse citalopram. A pureza, esse medicamento, o princípio ativo tem que estar puro. Não pode estar com
substâncias estranhas, vamos dizer assim. Seja ela microbiológica, seja ela mineral, seja ela metal. Tem metal pesado, às vezes. Tudo isso tem que ser retirado. Nem sempre ela vai estar 100% pura. É igual eu falei para vocês. O álcool, 99%, a gente não consegue fazer ele 100%. Tem um pouquinho de água lá. Mas é o máximo de pureza possível que a gente consegue. Então, acontece o mesmo com os princípios ativos. Outra coisa, a potência. Vocês sabem o conceito de potência de um medicamento? Porque tem muita gente que confunde. Acha que potência é ele fazer muito efeito. Você sentir muito efeito. E na farmacologia, não sei se vocês tiveram esse conceito. Não sei? Então, a potência é a força com que a molécula consegue se ligar no receptor. Se ela se liga com força suficiente para ter um efeito terapêutico ou se ela não se liga. Ela tem um efeito terapêutico baixo, vamos dizer assim. Ela se liga, mas ela se liga por pouco tempo, ela se liga por ligação reversível, ou seja, qualquer coisa consegue tirá-la de lá. E tem umas que têm a ligação irreversível. Um exemplo, a nicotina do cigarro com o receptor nicotínico. A ligação deles é irreversível. Ou seja, a potência é muito grande. Não é um medicamento, mas é algo que eu lembrei agora. Por quê? O receptor nicotínico e a nicotina se encaixam com tanta perfeição que só quando aquele receptor morre é que a nicotina sai. Só que isso ocorre muito rápido, por ela ser um alcaloide vegetal. Os alcaloides vegetais saem mais rápido do corpo da gente. Então, quando esse receptor morre, ou a célula vai e cria outra, e assim por diante. Agora, existem medicamentos como a dipirona. A ligação dela é fraca. A potência dela é fraca. Ela é um medicamento, como eles chamam de... nossa, me falhou a palavra agora. Mas é uma palavra bem idiota para um medicamento. Já vou lembrar. Mas é porque ela não se liga a um único receptor, ela se liga a vários. E ela não se liga com essa grande potência. Promíscuo. Promíscuo. Ela é um medicamento promíscuo. Porque ela se liga a vários receptores. Eu acho um nome nada a ver, mas é um nome real. Tá? Então, tem que garantir que a potência desse medicamento esteja correta, né? Que a molécula não esteja torta, não esteja errada, não esteja com algum problema, para que ela possa se ligar fazendo a ação dela da melhor forma possível. Outra coisa é a uniformidade da dose. Se você garante que um comprimido tem 750, ele tem que ter 750, podendo variar para 720 a 770. Mas tem que garantir uma coisa que esteja bem próxima de 750. Porque senão
Não é para ir. Isso, inclusive, tem nas questões de farmacotécnica, que eu vou passar para vocês depois. Outra coisa é a estabilidade. Esse teste é para verificar se o medicamento contém as suas propriedades físico-químicas e biológicas ao longo do prazo de validade. Você coloca lá que ele vale por 2 anos. Ele tem que manter essa estabilidade e atividade biológica por 2 anos. Ele não pode perder isso antes. Depois dos 2 anos, aí já é outros 500. Outra coisa, os testes microbiológicos. A gente analisa, né, se tem micro-organismos nocivos ou resistentes no preparo da medicação, porque às vezes acontece, dependendo da medicação. Principalmente suplementos alimentares que tratam de seres vivos, liofilizados, como a lactase, como o floratil, que é para o intestino, que são micro-organismos. Então, não pode ter micro-organismos patógenos ali. E o impacto da não conformidade na saúde pública, vocês já devem imaginar, né? Ele tem ineficiência terapêutica, como eu falei com vocês do antidepressivo, a pessoa está tomando, de repente ela desestabiliza toda e tem uma crise. E é por quê? Porque o medicamento não estava na conformidade. Aí leva a piora do quadro clínico da pessoa. Ela tem que ir lá, o psiquiatra, ver o que está acontecendo, etc. Oi? Pode. A empresa, a farmacêutica é responsável. Por exemplo, se não tiver um aviso, não tiver um recall, a pessoa está tomando e não sente, descobre que a dose está errada, ela pode processar quem fez. Seja a Novartis, seja a Medley, a Hoffman, a Roche, enfim. Mas normalmente eles não deixam chegar a isso. É muito difícil você conseguir processar uma indústria farmacêutica, tá? Eles sempre vão conseguir dar um jeito e você só vai perder dinheiro. A realidade é meio que essa. Mas poder você pode. O melhor é quando você tem um grupo de pessoas que passou por isso, que se junta e faz uma ação conjunta contra a indústria. Existem casos disso, depois eu mostro para vocês. Outra coisa que tem também, riscos toxicológicos, que é igual, o paracetamol no Brasil só pode ser 750. Por quê? Na dose de 4 gramas, que lá nos Estados Unidos existe o paracetamol de 1 grama. Na dose de 4 gramas, ou seja, se vocês tomassem 4 comprimidos por dia, ele já afeta o fígado de tal forma que algumas pessoas, a partir de 1, 2, 3 semanas fazendo isso, têm uma falência hepática. E tem que fazer transplante do fígado. Vocês podem procurar na internet o quanto de caso tem de toxicidade hepática por causa disso nos Estados Unidos. Então, no Brasil já existiu de 1 grama, mas por causa dessa periculosidade, eles baixaram para 750 a dose máxima. Então, se você colocar ou a quantidade muito alta do princípio ativo, ou algum contaminante, ou algum, enfim,
metal pesado, enfim, o que não deveria estar ali pode causar essas reações todas. Reação hepática, reação alérgica, reação overdose, reação exagerada do corpo. Então, não pode estar errado. No caso dos antibióticos, eles têm aquela questão da resistência microbacteriana, né? Então, se a dose estiver abaixo, aí que a bactéria vai gostar e vai falar assim, poxa vida, eu consigo lidar com isso, vai criar resistência. Então, a dose não pode estar abaixo, os antibióticos são mais chatos. É melhor que a dose esteja um pouquinho acima do que abaixo. Outra coisa, um impacto econômico, né? Que a gente sempre fala. A indústria farmacêutica vai gostar de fazer o recal? Não. Ela vai gostar de jogar fora tudo isso? Não. É insumo pra caramba, é caixa, os embalagem secundária, primária, é desperdício de trabalho, de maquinário, de tudo que vocês puderem imaginar. E um lote não é 5, são milhares, distribuído para todo o país. Então, eles vão evitar o máximo possível que isso aconteça. O controle de qualidade deles é rígido, principalmente por causa de questões econômicas. E os problemas legais regulatórios que a Anvisa vai cair em cima mesmo. Foi retirado do mercado um tempo atrás o lorazepam, não sei se vocês vão conhecer, é um benzodiazepínico. O princípio ativo dele não estava, o de 1 grama. O princípio ativo dele não estava nos conformes. O laboratório que produzia não estava no conforme. Ficou mais de 1 ano sem. Então, as pessoas que tomavam o lorazepam também sofreram. Porque ficou 1 ano sem a produção de 1 miligrama. Tinha de 2, mas nem sempre se achava, porque o pessoal que tomava de 1 comprava de 2 para cortar, né? Então acabou tendo uma falta do lorazepam no mercado, porque o laboratório produtor do princípio ativo estava fora dos conformes. Com 1 ano a 1 ano e meio. Sem. Então, eu não lembro o laboratório que faz o Lorax, mas eles tiveram que fazer quantidades enormes do de 2 miligramas para poder suprir. Então, a Anvisa caiu em cima e não deixou mesmo. Tá, pessoal? Alguma dúvida? Não? Porque o conteúdo é tranquilo mesmo. É só para vocês conhecerem um pouco da atuação da Anvisa e conhecerem um pouco do processo e o porquê dessas coisas acontecerem. Ok? Que horas são? Eu não enxergo. Sabe que é que a pessoa não enxerga. Não enxerga mesmo. Eu tenho dificuldade de enxergar vocês. É porque eu não estou tão perto assim da TV. Mas eu estou ficando cada vez mais cega, é incrível. Eu tenho astigmatismo, sabe? Então eu vejo as coisas meio duplicadas, assim. Aí eu vou olhar para a TV, então, aí que está tudo parecendo uma luz. Sabe? Então é isso, pessoal. Acabando, acho que.
A bateria do meu computador também fez favor de acabar. Tá dando nem ESC aqui. Ah, gente, é ótimo. Ó, eu não consigo nem mexer aqui no... Eita. O mouse dele não está funcionando nem para eu desligar. Oh, maravilha. Bom, já que ele vai desligar sozinho mesmo. Então, pessoal, é isso. Aí, na próxima aula, vocês vão ter a lista de exercício de farmacotécnica e não se deixe enganar por ela. Tá? Vai valer ponto igual essa para completar a atividade de vocês. Tá bom? Os pontos que vocês precisam. Tá bom? Então, até já, pessoal.